Eu gostaria de perguntar para vocês uma coisa bem interessante. Quantos aqui pedem coisas para Deus? Levante a mão. Deus sabe o que você precisa, sim ou não? Você precisa, quando você tem necessidade, você tem liberdade de perguntar para Deus e de falar para Deus: eu preciso, Senhor, de uma coisa. Você tem liberdade de pedir para Ele? Sim. Só quem está vivo, sim? Obrigada. Então eu quero perguntar uma coisa: e você sabe o que Deus precisa ou não? O que Deus quer? O que Deus quer? Oração. Adoração. Que mais? Confiança. Que mais? Obediência. O que você falou? Alguém falou diferente aí. Intimidade. Isso. Que mais? Fé. Que mais? Deus quer minha vida, quer minha dependência dEle. Que mais? Minha santidade. Pois é. Hoje nós vamos aprender uma palavra. O que o Senhor pede de ti? Você acredita que tem duas passagens na Bíblia que Deus fala assim, ó: e o que o Senhor pede de ti? Hoje essa palavra vai ser: e o que o Senhor pede de ti? Nós vamos ler hoje duas passagens que falam sobre isso. O que Ele pede de você? Só arrumando aqui. Vamos ler em Deuteronômio 10, versículo 12. O que o Senhor pede para os seres humanos, para os filhos dEle? O que o Senhor pede de você e de mim? Deuteronômio 10, 12 diz assim: Deuteronômio 10, 12 diz assim. Não diz nada, né? Ei, tudo bem? Deuteronômio 10, 12. Vou ler eu, tá? Eles estão arrumando lá, não tem problema, pessoal. E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e o sirva, e que sirva ao Senhor, e ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe ordeno para seu próprio bem. Oh, aleluia. 12 e 13. 12 e 13. Vamos no 12. E agora, ó Israel, você pode ler comigo? E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. O que o Senhor pede de você? Que você o ame em primeiro lugar, que você o sirva em primeiro lugar, que você obedeça a Ele, que você o adore, que você se envolva com Deus, que você seja dEle e Ele seja seu. Isso lá em Deuteronômio, quando Moisés escreveu esses livros. Agora vamos lá para Miqueias 6:8, outra passagem que fala: o que o Senhor pede de ti? Miqueias 6, versículo 8 diz: foi rápido agora. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Vamos ler o Ara, por favor, que dá mais certo. Dá para colocar na Ara? Obrigado. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? 2 pontos. Que pratiques a justiça, quer dizer, que ande na justiça dEle. Que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. O que Ele pediu? Que pratiques só os vivos, que pratique e ames e andes humildemente com o teu Deus. E andes o quê?
Humildemente com quem? Com o teu Deus. Que andes humildemente com o teu Deus. Na verdade, ele resumiu em Deuteronômio e aqui em Miqueias, que é uma vida que busca o Senhor, que busca a justiça de Deus, que busca a vontade de Deus, em todos os sentidos. Que ame ao Senhor, não seja só um religioso, mas que ame a misericórdia, que ande humildemente, que não se encha de orgulho, mas seja uma pessoa que realmente ame a Deus e sirva a Deus de todo o coração. Isso é a essência do Velho Testamento, Deus pedindo para os seus servos, para o povo de Israel. E hoje você sabe que nós somos o Israel de Deus, e Deus pede isso para nós também. Mas Ele deixou muito claro também no Novo Testamento o que Ele pede de você e de mim. E é a última coisa que Ele falou antes de subir para o céu e ser ressurreto. Lá em Atos, antes de subir aos céus, antes dele subir, e ele estava falando com os discípulos, e quando ele acabou de falar com os discípulos, ele foi elevado aos céus. E aí os anjos, 2 anjos que estavam perto dele, falaram: do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele também vai descer, ele vai voltar. Então, fiquei procurando aqui uma passagem aqui que mostre isso. Mateus 16, 15 e 16 Mateus 16, de 14 até 19, diz assim. Você sabe que essa passagem, que a gente fala muito sobre ela, é exatamente as palavras finais de Jesus. Finalmente apareceu Jesus aos 11, onde estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O Evangelho de Marcos é mais resumido, e ele saiu lá da mesa que ele estava censurando a incredulidade com as últimas palavras antes de ele subir para o céu. Mas olha quanta coisa extraordinária que ele diz: pregue o Evangelho, ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Vocês no meu nome vão expelir demônios, vão falar novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E em Mateus 28, é a mesma passagem, só que com outras palavras. Jesus, antes de subir ao céu, ele não pede, ele dá uma ordem. Lá no Velho Testamento, Deus, o que o Senhor pede de ti? Que você ame ao Senhor em primeiro lugar, que você viva com Ele, que você tenha intimidade com Ele, que você tenha misericórdia, que você ande na justiça dEle. E aqui no Novo Testamento ele diz, além de tudo isso, claro, eu quero que vocês vão e preguem o Evangelho. É uma obediência à palavra de Jesus, e é a última coisa que ele pede. Eu não sei se você é assim, mas quando você vai viajar, você não faz isso também?
viu? Não esquece disso, viu? Não esquece aquilo lá. Mas olha, aquilo que é importante que você quer frisar, você fala 2 ou 3 vezes. Não esquece de fechar a porta, porque você sabe que não pode ficar aberta. Você sempre quer falar alguma coisa a mais, porque você quer frisar no final, para que a pessoa não faça a coisa errada. E Jesus queria frisar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é só a vontade dele, é uma ordem dele. E Ele quer que a gente aprenda a obedecer essa ordem, não porque a gente goste de falar, ou eu tenha vergonha de falar ou não, mas porque nós precisamos obedecer a Jesus. E além de tudo, Ele deixou o Espírito Santo para nos dar força e graça para podermos testemunhar do nome dEle. Então, uma coisa muito importante para mim e para você hoje, no dia de missões, não são só aqueles que vão embora, que vão lá para Malásia. Hoje, por exemplo, a Alessandra está indo para Malásia. Que coisa, né? Uma votorantinense. Está lá na Malásia, falando do amor de Deus, ajudando outras pessoas, decidindo. Ela está praticamente orientando missionários que estão na obra. Então eu fico pensando, não é só a missionária Alessandra que está lá, mas é o missionário, é a missionária Isabel que está aqui, é a missionária Lucimara que está aqui, é o missionário Márcio que está aqui, a missionária, esqueci o seu nome, Elisângela que está aqui, é a missionário Aislan, é isso? Acertei, pelo menos lembrei bem. É a missionária Audrey que está aqui, aleluia, a missionária Vera, a missionária Carminha, opa, aleluia, missionária Solange. Somos missionários por onde nós andamos, mesmo que não estejamos trabalhando só nisso, mesmo que não sejamos pastores de igreja ou missionários enviados para isso, nós somos pessoas que somos enviadas para falar do amor de Deus onde a gente estiver. E eu não sei, irmãos, mas existia um fogo quando me converti de verdade, e eu precisava falar tanto de Jesus para todas as pessoas, e eu arranjava um jeito de fazer, eu arranjava um jeito de falar, de provocar as pessoas naquilo que eu achava que era importante, porque elas não sabem que vão para o inferno. E eu estava ouvindo esses dias um pastor lá dos Estados Unidos falando isso: quem não evangeliza é porque não acredita que Jesus vai voltar. E se você olhar bem, irmãos, está muito perto de Jesus voltar. Por que eu estou falando isso? Porque você vê como o mundo está estranho, você vê como as coisas estão estranhas, você vê quantos acidentes, quantas coisas e quantas guerras, quantas coisas estão acontecendo no mundo. E você nunca viu um mundo tão confuso como esse mundo aqui, onde parece que quem está errado está certo, e quem está certo parece errado. Vocês entendem, vocês sentem isso também ou não? A gente não pode nem sequer dizer mais a nossa opinião, senão isso aí é perigoso, isso aí é, como chama? Não é bullying, como chama? É perseguição, como? Preconceito. Quando na verdade, a gente não pode nem querer mais falar o que nós cremos. Se você falar isso aí, é porque você está indo contra outras religiões. Eu não estou indo contra a religião, estou só falando daquilo que eu creio, aquilo que eu tenho liberdade de falar. Eu creio que Jesus vai voltar breve, e eles estavam falando que Jesus vai voltar tão breve, e se você acredita nisso, você devia sair falando para as pessoas do amor de Deus, principalmente para aquelas pessoas que estão perto de você, que são seus parentes, que você até hoje não conseguiu atingi-las. Mas uma coisa falo para você: fale do amor de Deus para eles. Quem vai trabalhar no coração deles para converter corações é o Espírito Santo. E se você falar assim, tudo bem, eu vou deixar ele na mão de Deus, continua orando por ele, porque ele corre risco de ir para o inferno. Eu não sei, aquele filme Ghost, ele é totalmente errado na concepção, é uma concepção espírita praticamente, e é diferente do que errado no sentido da Bíblia, do que a Bíblia diz, que o morto não pode voltar a ficar falando, né, com a pessoa. Vocês assistiram esse filme, não?
Só eu que gosto de filme? Ah, todo mundo assistiu. Vocês estão com uma cara assim de, eu não sei o que você está falando. E aí no final, eles mostram assim, que o bonzinho vai para o céu. E quando mostra que o ruinzinho vai para o inferno, aparecem os demônios levando eles para o inferno. É feio aquela situação, mas eu gostaria de pôr aqui às vezes, sabe, de colocar aqui para você ver que é verdade. O mundo espiritual existe. Nós não somos doidos, pessoal. Desculpa, Deus, dar uma risada assim, porque a gente não é doido. A gente leu a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que existe céu e inferno, e que não existe caminho no meio, que não existe purgatório, que existe simplesmente um caminho que é Jesus, a verdade e a vida, é o único caminho. E se essa pessoa não encontrar Jesus, ela vai morrer e vai para o inferno. Mas, Senhor, não, ela vai na igreja. Eu não sei, irmão, tem tanta gente que vai na igreja que não é convertido. Posso perguntar para você? Você é convertido já? Quantos têm certeza disso? Levante a mão. Você vive como Jesus andou ou não? Você anda como Jesus andou ou não? Levante a mão, quero ver. Agora tem gente abaixando a mão. Aquele que vive com Jesus, ele não é só um admirador de Cristo. Não, Cristo sim é maravilhoso. Ele é o Deus do amor. Sim, Ele é o Deus do amor, e Ele tem que trabalhar na sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele ama tanto você que quer te mudar para você ser e ter a natureza divina. Agora, irmãos, essa ordem para mim, para você. E a primeira coisa que aconteceu, eu queria contar só 3 pessoas da Bíblia. Eu queria contar como André conheceu Jesus. Em João 1, 40 e 41, 42, mostra como André, irmão de Simão Pedro, ele fez assim. Posso ler? João 1, 40, 41, 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias. Isso é, achamos o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Primeiro encontro que ele teve com Jesus, Jesus já falou: você vai mudar, meu filho. E André ouviu falar dele, já foi atrás de Simão, do irmão dele. Eu preciso falar para você que encontrei o Messias. Na hora. E a gente tem tanta dificuldade. Não, deixa para lá. Não, depois um dia ele se converte. Não é assim, amado. A gente tem que ser intencional com as pessoas, orar por elas, pedir: Senhor, me dá a oportunidade de falar com elas. E também inventar coisas para fazer. Tem um irmão que veio aqui ontem, que ele fez uma coisa. Ele fabrica pães. Na sexta-feira à noite, ele faz pão normal. Pão daquele, como chama? Francês, aquele pãozinho francês. Aí ele faz os pães sexta-feira à noite. Ele põe coisas dentro, que tipo mortadela, qualquer coisa assim, queijo. Queijo não põe, acho que deve ser caro. Não, mas desculpa. Alguma coisa um pouco mais fácil, mais barata. E ele sai e vai entregar nas comunidades bem pobrezinhas. Chega lá, ele usa uma casa e chama todas as crianças que estão lá, dá comida para elas e fala do amor de Jesus. Ele inventou uma maneira de evangelizar. Ele sozinho falou: não vou precisar esperar alguém falar para mim, eu vou fazer sozinho. Eu preciso falar desse amor de Deus. Ele tem 32 anos. Às vezes a gente fala: não sei o que estou esperando, a igreja não me dá nada para fazer. Eu sei o seguinte: quando eu me converti de verdade, eu voltei para a minha escola. Eu falei: não posso deixar esse pessoal da escola sem conhecer Jesus. Mas como eu não falava, que eu era muito tímida, então eu fiz um monte de cartaz. Não tinha folhetos bonitos, sabe? Era tudo feio. Era tudo bem brega, uma coisa bem antiga e
Então, eu fiz cartaz escrevendo versículos e colocava nas paredes da escola. Pastor Cícero falou que fazia isso lá na FEPASA quando ele trabalhava. Se converteu, ele também punha cartaz na parede para que as pessoas falassem, ouvissem de Jesus. E ele perguntava assim: você já aceitou Jesus? Você está feliz hoje? A gente arranja o que fazer. Quem ama Jesus de verdade e quem sabe que o outro precisa conhecer a Deus, ele faz de tudo para que o outro também conheça. Ele abre a casa para o DPL, ele vai lá pregar no DPL, ou se ele não consegue pregar, ele pelo menos convida as pessoas para o DPL, ou convida as pessoas para a igreja. Ele se interessa pelas pessoas, porque arde no coração dele essa mensagem: Jesus vai voltar, e eu preciso falar, senão essas pessoas vão para o inferno. Quero falar para vocês, fiquem firmes com Deus, amado. Eu sempre me lembro, e também esse pastor lembrou, das 5 virgens, ou melhor ainda, das 10 virgens, sendo 5 sábias e 5 nécias. E as virgens representam a igreja. 5 foram arrebatadas, ou melhor ainda, 5 entraram para suas bodas, junto com o noivo. E 5 não estavam preparadas, não entraram. É para você sentir um frio na espinha agora. Porque já pensou, depois de você servir a Deus, está aqui na igreja, você fez que serviu a Deus, porque Deus conhece o seu coração, eu não conheço. Deus sabe se você é convertido ou não. A gente pensa que é. Eu espero que você realmente seja um adorador de Jesus, uma pessoa que ama a Deus, que se interessa por Deus, do seu jeito mesmo, no seu chamado, da sua maneira de ser. Não precisa ser igual a mim, mas a sua maneira de ser, que você se interesse pelas vidas. Irmãos, isso eu não estou chamando a sua atenção hoje para te deixar triste, não, mas para dizer para você, essa é a mensagem que o Senhor pede de ti hoje. O que o Senhor pede de ti? O Senhor pede de ti que você vá e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado, entendeu? É muito simples o evangelho. Nós enrolamos, nós temos vergonha, mas quando eu tinha vergonha, arranjava um jeito de ter folheto na minha mão para falar de Jesus. Por favor, amados, não deixe essa arder, como que eu posso falar? Essa chama se apagar no seu coração. Fale do amor de Deus, mas fale não porque é obrigação, mas porque você sabe que um dia Ele vai voltar, e você precisa desse Deus, e precisa também que as pessoas que estão perto de você também possam ir para o céu. Acho que eu vou pegar aquela passagem do Ghost à noite, passar aqui para a gente ver como é interessante quando ele encontra a luz e vai para o céu. E se fôssemos nós? Agora eu estou falando, eu acredito que você seja salvo, eu acredito que você ame Jesus, e eu acredito que você vem buscar a Deus, mas por favor, não se esfrie, por favor, não deixe de se preparar para a volta dEle, por favor, cuide da sua alma, do seu espírito, porque é a coisa mais preciosa para você cuidar. Ultimamente temos cuidado muito do corpo, é importante cuidar do corpo, eu também tenho que ir na ginástica, senão eu vou perder minha massa, como é que é, meus músculos, não posso perder meus músculos, tenho que voltar, continuar andando e falando. Tudo bem, sabe quantos dias que eles pedem para fazer na academia? 3 dias. Na igreja a gente vem uma vez, ainda não vem toda semana. Porque eu tenho aniversário daqui, ou porque eu tenho aniversário de lá, porque eu também blá 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 blá. A gente tem tanta coisa hoje em dia. Tudo bem, irmão, pode socializar, mas priorize sua salvação. Priorize sua salvação.
Porque é o dia e a hora que Jesus voltará, ninguém sabe. E o dia e a hora que você vai morrer também, você também não sabe. É interessante tudo isso. Coisas de pessoas que nós conhecemos, irmã do pastor Marcelo. Tchau, Marlúcia, amanhã eu volto, tá bom, Deus abençoe. Voltou, comprou tudo, se preparando para fazer uma coisa gostosa no domingo, dormiu e morreu. O dia e a hora ninguém sabe. Você está pronto para ir com Jesus? Assim o Jefferson não falou? Jesus me perdoa porque ele achou que já estava indo embora. Irmãos, além da sua vida, fale e seja uma bênção na vida do outro. Fale do amor de Jesus para essa pessoa. Ah, ela vai brigar comigo. Talvez uma ou duas, mas de 20 pessoas, uma ou duas vão fazer isso para você. E se Jesus foi rejeitado, não fique triste. Você também vai ser algumas vezes, mas é importante você não deixar de falar, porque é por amor que você está fazendo isso. Você não está sendo chato, você não está falando, vem para a minha igreja. Você não está falando, você está falando do amor de Deus. Por favor, não fale de igreja, fale do amor de Deus. As pessoas estão enjoadas de igreja. Tem gente até que acha que não precisa mais vir na igreja, e a Bíblia fala o contrário, para vir na igreja. Mas não é a igreja que salva, é Jesus que salva. E aqui na igreja nós pregamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você tem que aprender isso, e você tem que viver isso, em nome de Jesus, amado. Agora eu queria fazer esse teste da bala. Vamos fazer o teste da bala? Você chupou a bala já? Estava gostosa? Muito? Muito boa? Então nós vamos fazer o teste da bala agora, ao contrário. Eu só falei de André, tinha que falar da Maria Madalena, eu tinha que falar de Felipe, mas eu vou para a bala. Queria que você, essa segunda fileira, ficasse em pé, as segundas fileiras ficassem em pé, e olhasse para a primeira fileira, e a primeira fileira ficasse em pé olhando para trás, e a segunda fileira ficasse em pé olhando para frente. A terceira fileira ficasse em pé olhando para trás, e a quarta fileira orando para frente. Procure uma pessoa para falar, e assim por diante. Deu para entender? Uma fileira falando para outra. Deu para entender? Deu para entender? Sim? Vocês são inteligentes, parabéns. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu queria que você pegasse essa bala que sobrou e falasse para essa pessoa que está na sua frente, falasse para ela: o que você vai fazer para que ela experimente essa bala? Fale para ele como é boa essa bala. Fala para ele, convença ele a chupar essa bala. Venda para ele. Procure alguém para falar. Tem alguém sozinho? Não fica sozinho, vá lá, procure falar um com o outro aí, vá lá, não fique com vergonha, isso. Ajude aí um ao outro, isso. Já? Então eu vou chamar. E a pessoa chupou ou não? A pessoa pode chupar. Quis chupar a bala ou não? Quis ou não? Quis? Sim, quis chupar a bala, estava gostosa? Então eu quero chamar duas pessoas aqui na frente para falar o que você falou para o seu vizinho. Vamos ver. Vou chamar a Ida, vou chamar boa, vem Rosana e a Ida, vem, pronto. Vem cá. Senta um pouquinho. Vem aqui em cima, por favor. Me ajude aqui, vem bonitinhas. Também, Sinésio, quero que alguém, se você reparte duas pessoas, pega você e mais uma pessoa aí, vamos ver. Você falou com a Suzane? Com o Sato? Então vem o Sato, você e o Sato. Quem falou para quem aí? A Rosana falou para ela o quê? Que eu chupei as duas balas já.
Isso não podia. Eu não tinha bala para trocar com ela. Ah, coitada, normal. Não tem problema, mas é super legal o que você fez. Tudo bem, vai lá. Então, quando a senhora falou, você falou em trocar, e eu falei para ela que eu já tinha chupado as 2 balas, que eu não tinha o que oferecer para ela, mas que eu tinha experimentado que era muito bom, que ela não precisava dar mais a dela para mim, e ela também já conhecia essa bala. Então, Ela conhecia a bala? ela não precisava mais da minha balinha. E você? Não, não deu tempo ainda, só falei. Ela me deu chance. Ela não deu chance pra Não você deu falar. chance, mas eu experimentei a bala, gostei. E eu acho que ela deveria experimentar sempre. É isso, gostei de ver. E as duas, e agora você vai chupar mais uma então, não é verdade? Porque ela te deu mais uma, a terceira bala. E cuidado que isso engorda, hein? Obrigado, queridas. Deus abençoe. Uma salva de palmas para as duas amadas aqui. É aqui, Sinésio e o Sato. Olha lá, como que foi? Meu amigo, sabe aquelas horas que está com um pouquinho de fome, né? Mas não dá para comer? Essa balinha é essencial. Tem pouco açúcar, inclusive, sabia? Não prejudica o problema de diabetes, nem pode chupar de boa. E essa daqui, então, tenha sempre por perto. Aquela que você precisa de alguma coisa, está faltando alguma coisinha, ela vai te ajudar a suprir o que você precisa numa hora de emergência. Essa bala, Sete Belo. Sete Belo. E você? O que você falou? Eu? Na verdade, eu terceirizei para minha esposa, porque ela que é do marketing, né? Mas essa balinha aqui, ela é importadinha. Então, ela tem um gostinho diferente. É um adocicado com caramelo. Então, ela é uma balinha diferente, assim. Então, ela é muito boa. Então, você vai gostar muito dessa balinha. Você vai chupar ou não vai? Eu também vou. Eu gosto de Sete Belo. Muito bem, uma salva de palmas para o Sato e para o Sinésio. O que eu quero falar? Jesus é a nossa bala maior. Ele é o poderoso, Ele é o pão da vida. E a gente tem que falar para eles, irmãos, querido, eu experimentei desse Jesus poderoso, sabe que Ele é maravilhoso. Você não quer experimentar? É desse jeito simples que a gente evangeliza. Você gostaria de experimentar Jesus na sua vida? Eu gostaria. Eu posso orar por você? Você pode orar na hora pela pessoa. Mas ele não vai ter o que experimentar na hora. Você vai orar e ele vai sentir paz. Ele vai sentir alegria. E ele vai sentir que você tem a resposta para a vida dele, que é Jesus Cristo. Assim como a bala é importante para nós, é fácil da gente entender. A gente chupa a bala e fala, mas que delícia, essa aqui, olha, o irmão falou até que era importada. É verdade essa bala importada? Não sei se é não, mas tudo bem, você falou bem. É importada de Jerusalém, de Jesus lá, né? E aí, quando você fala bem de uma coisa, não é assim que a gente faz? As mulheres que vão no supermercado, se a sua amiga fala assim, olha, eu comprei um negócio que chama peróxido do quê? De bicarbonato. Bicarbonato. Vem falar aqui que eu não entendo. Você já viu? Está vendo como vocês estão sabendo já? Bicarbonato. Bicarbonato. Eles descobriram que isso deixa a roupa branca. Quantos já ouviram falar disso? Quantos já compraram isso? Tá vendo só como a gente é? Quando alguém fala pra gente uma coisa boa, a gente quer pegar. Então fale de Jesus. Fale de Jesus. Meu pai falava assim, segunda-feira, falando de Jesus. Terça-feira, de novo, vai lá. Vocês estão muito mortos hoje, olha lá, ânimo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo, aleluia! E você vai louvar o Senhor Deus, você vai agradar o Senhor. E cada pessoa que você fala de Jesus, seu coração se alegra, amado. Quero terminar, que pena. Preciso terminar. Mas eu queria tanto que você tivesse essa chama ardendo na sua vida. Fale do amor de Deus, a tempo e a fora de tempo. Como eles acreditarão, se não há quem fale?
Como eles crerão se não há quem pregue? Por favor, pregue o nome de Jesus. Fale do nome de Jesus. Vamos encher o céu com pessoas votorantinenses, sorocabanas, e de onde você passar, há pessoas que vão se converter ao Senhor Jesus por causa do seu testemunho, por causa da palavra que você falar. Ganhe almas. E o Senhor falou que dará, sabe o quê? Galardões para aqueles que fizerem a sua obra nessa terra. Vamos ficar em pé, meus amados. Feche os seus olhos um minutinho. Vou pegar aquela música, João, como farol, só no meio, tá? Irmãos, no seu coração, se você tem uma dificuldade em falar de Jesus, peça força ao Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. E Ele nos capacita para falar desse nome poderoso, aleluia. Esse nome que transformou minha vida, transforma a vida, sua vida, transformou a sua vida. Nós fomos transformados pelo amor de Jesus, amados. Pai, ajuda-nos a falar de Ti, Senhor. Ajuda-nos a sair da nossa zona de conforto e dar a cara a tapa às vezes se precisar, mas falar do Teu nome acima de todas as coisas, falar do Teu nome, do Teu poder, da Tua glória. Falar que ainda o Senhor existe, que o Senhor é um Deus vivo, que ainda o Senhor age, ó Deus, das pessoas. Aleluia. Ó Deus, nós precisamos da Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a falar de Ti, Senhor. Ajuda-nos a falar de Ti, Jesus. Senhor Deus, nós queremos obedecer, nós vamos obedecer a Tua palavra. Ajuda-nos, porque o Senhor já nos deu o Espírito Santo, mas hoje eu quero dizer, Senhor, nós queremos obedecer a Tua palavra. Quantos querem obedecer e falar do amor de Jesus? Levante a sua mão e peça força ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos prontos para falar do Teu nome, a tempo e fora de tempo, Senhor, para que eles escutem e sejam convencidos pelo Teu poder, em nome de Jesus. Peço Tua glória, Tua graça sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Fale comigo, eis-me aqui, Senhor. Fala através de mim, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Fala através da minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cante.